boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais uma aula de redes de computadores. A gente já vem nessa disciplina, essa nova disciplina de redes, já é a nossa segunda aula, e nessa aula de hoje a gente vem falando sobre a história dos computadores. Lá no nosso primeiro encontro dessa disciplina, a gente falou um pouco sobre os conceitos gerais. Eu falei sobre o conceito de redes, o que uma rede necessitava, os protocolos, quais são as regras que regem uma rede de computador, o que forma realmente uma rede, quais são os tipos, a gente viu pela questão da arquitetura, chegamos a ver até a questão de como é que faz a ligação interna de uma rede, ou seja, os nodos, os aparelhos, o hardware necessário dentro de uma rede. E isso de uma forma bem superficial, porque é claro que a gente vai explorar isso durante toda essa nossa disciplina. A gente vai ver profundamente cada um desses temas aí durante toda a nossa disciplina. E nessa aula de hoje, eu vou refazer aqueles nossos passos que já foram feitos em outras disciplinas, como a arquitetura e a de lógica, que é a questão da história da computação, a história dos computadores. Eu vou refazer os passos da história do computador, por isso, alguns pontos que vocês devem ter visto, eu mesmo já falando para vocês, vai ser até deixado de lado, porque a nossa intenção nessa história agora da computação, esse nascimento dos computadores, é ver onde estão as redes de computadores e quais são os fatos dentro da computação, dentro da geração desses novos computadores, criação de softwares, quais são os passos que geraram o que temos hoje em dia com as redes de computadores. Então, nessa aula de hoje, a gente vai experimentar rever completamente essa nossa história da computação, todas as gerações, mas agora com um foco em cima das redes de computadores. Tudo bem? Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês, tá aí direto da sala de aula, direto do YouTube. Ficou com dúvida? Bateu alguma dúvida? Pode mandar aí a sua mensagem direto pelo nosso chat. Eu vou estar aqui de olho no chat aqui para tentar responder vocês da melhor forma possível, da forma mais rápida possível e com isso continuar a nossa aula, montar essa aula aqui junto com vocês. Então vamos lá, vamos partir para o tema de hoje, para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós teremos o histórico da computação. No histórico da computação, nós veremos como objetivo rever, vamos ver toda a questão da evolução do computador. A gente já conhece um pouquinho dessa história, mas agora a gente vai rever tudo isso com esse olhar mais crivo em cima da questão das redes. A gente vai ver a sua história, vamos ver tudo aquilo que motivou a construção das máquinas e o que acabou resultando no que temos hoje em dia. E aí, junto a isso, quero que vocês vejam isso através de imagens, de textos, tudo isso focado em momentos históricos. E ao nosso finalizar da nossa aula de hoje, trarei, como sempre, algumas questões para a gente resolver aqui e evidenciar o nosso conhecimento adquirido. Então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso material. Pessoal, na história da evolução dos computadores, a gente tem que ver que existem 5 gerações. Desde a geração 0, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Sendo que essa última, a gente sabe que a quinta geração, ela ainda é meio que duvidosa. Alguns livros, vocês procurarem alguns livros, vai demonstrar que estamos ainda na quarta geração. Outros vão dizer que sim, já entramos na quinta geração. Porque cada uma das gerações, cada uma delas, nós temos ali um grande fato, um grande acontecimento que fez essa mudança, que teve essa grande mudança na revolução dos computadores. E aí a quinta geração, ela está focada principalmente em usos da inteligência artificial. Enquanto todas as outras têm seus tópicos, o uso da inteligência artificial. Pela inteligência artificial ainda está em evolução, ela está ainda em passo a passo, está galgando isso, muitos ainda acreditam que não, essa quinta geração não teve início ali. Mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos o meu ponto de vista, de que sim, nós entramos na quinta geração e a gente vai ver isso ali a partir de 1990. Então, vamos lá, vamos começar com
do início mesmo, vendo a geração zero. Geração zero, ela é marcada pelos primeiros computadores do tipo mecânicos. Todo e qualquer computador ou objeto ou mecanismo que você possa utilizar que necessita de forma mecânica, é um aparato mecânico, então a gente pode dizer que ele é justamente um computador da geração zero. O computador, ele nada mais é do que uma máquina que faz cálculo, uma máquina de computo, e os primeiros cálculos, como por exemplo, no caso aí, o cálculo para saber a quantidade de ovelhas de um criador de ovelhas, era necessário calcular de alguma forma. Por isso, sabemos que daí veio o sistema decimal. O sistema decimal, o sistema de contagem, veio justamente a partir disso. E facilitar esses cálculos aí, nós necessitávamos sempre de algum tipo de máquina, algum tipo de objeto. A gente pode dizer até mesmo a contagem com os dedos, a contagem através de pedrinhas, sempre necessitamos de algum tipo de objeto para nos auxiliar. O primeiro, visto como o primeiro computador da humanidade, é o aparelho, esse objeto chamado ábaco. O ábaco, ele tem em si essa questão de ajudar em cálculos através da troca das posições das suas peças. E esse objeto, o ábaco, ele não foi criado somente, ele apareceu em diversas áreas ali da Ásia, a China, a Mongólia, Japão, e existe até uma versão do ábaco aqui nos Andes, ali pela a população ali da América do Sul. Então até ali nós tivemos ali alguns aparelhos vistos como primeiros computadores. Porque um computador, qual é a base dele? Ele recebe um dado, faz um processamento e lhe entrega ali a resolução disso. Então, se um ábaco ele consegue, através de devidas posições, lhe entregar um dado trabalhado, então ele é visto como esse primeiro, esses primórdios da computação. Mas vamos falar de um computador realmente que tem cara de computador. O primeiro deles foi a máquina de calcular de Pascal, ali em meados de 1642. Blaise Pascal, um jovem francês, um cientista francês estudioso da matemática e engenharia, ele pensou em construir um maquinário que pudesse efetivar cálculos matemáticos. E ele conseguiu criar a máquina de calcular de Pascal, ou Pascaline. Ela faz soma e subtração, ela consegue fazer soma e subtração com 8 algarismos, até um número de 8 algarismos. Então, mas ela consegue só fazer essas duas operações. Então, pela mudança das engrenagens aí, ela já conseguia efetuar algum cálculo. Então, é visto como um dos primeiros computadores. A evolução dela veio ali, logo adiante, pouco tempo depois, com a roda de Leibniz, em 1672, que vendo os trabalhos de Pascal, ele evoluiu esse trabalho, chegando à criação da roda de Leibniz. A roda de Leibniz ela conseguia fazer as 4 operações: soma, subtração, divisão e multiplicação. E essas 4 operações, além de conseguir fazer tudo isso, ela conseguia fazer tudo isso somente utilizando a questão sobre posições de engrenagens. Ela conseguia já entregar estes dados. O Leibniz é considerado como o pai das calculadoras de bolso, se bem que essa daí era gigantesca. 1801, eu estou correndo bem a história porque nesse início isso não tem muito a ver com as redes de computadores. Eu quero chegar aos primeiros computadores ali que tem uma relação mais direta à rede de computadores. Mas, voltando aqui ao tear de Jaguar. O tear de Jaguar, ali em meados de 1801, esse foi criado através da questão do processamento de dados. Ela utilizava ali, como um tear simples de produção de tecido, ela conseguia deixar ali no seu material certas perfurações, que era uma codificação, ou seja, eu estava guardando ali uma informação junto o material processado, aquele pano processado, pano criado ali por aquele tear. Pode-se dizer que o tear de Jaguar, ele pode parecer muito simples,
mas ele foi o material inicial, a ideia inicial de onde foi retirado algo como veremos a nossa, no caso, o próprio HD, cartões perfurados e até mesmo a questão sobre impressão, as impressoras, o tal buffer de memória de um computador, o buffer de memória usado na impressão dentro de uma impressora, também é retirado ali do início do tear de Jaguar. A gente pensar que o tear de Jaguar pode-se dizer que foi a primeira memória que um computador possa ter tido. A máquina analítica, ali em 1833, foi construída por Charles Babbage, e esta máquina, ela tinha ali já em si os componentes básicos de um computador. Então a gente pode dizer, ainda não existia nesse momento uma definição de como deveria ser uma arquitetura para uma máquina de calcular, uma máquina como um computador. Mas a máquina analítica de Babbage, ela tem em si as regras básicas dos computadores atuais. Ou seja, ela tinha já a questão sobre memória, ela tinha as definições de unidades de entrada, saída e a unidade de processamento, isso tudo através de engrenagens. Você dispunha em um nível de engrenagens, você dispunha em umas posições de engrenagem, essas no topo, qual seria o cálculo praticado, e aí efetivava movimento através de engrenagem, e ali no final existia a posição de saída, a saída do resultado, ou seja, ela tinha unidade de entrada, unidade de saída, tinha processamento e tinha até a questão sobre memória interna ali. Então tudo isso já é algo que temos nos nossos computadores atuais. Então ela pode dizer que é o primeiro computador o primeiro dos primeiros computadores da geração zero que se parecia mais com a estrutura, a arquitetura que temos hoje. Nessa máquina, eu gosto sempre de falar, isso principalmente para as meninas aí que estão me assistindo, que tivemos ali a primeira programadora do mundo, uma desenvolvedora de software, ou seja, o primeiro desenvolvedor de software do mundo não necessariamente foi um homem, foi uma mulher. Foi a Condessa de Lovelace, a Ada Lovelace. Ela é considerada o primeiro programador do mundo, que era, no caso, uma mulher. O primeiro programador era uma mulher, era a sobrinha do Charles Babbage, que gostava muito da matemática, e a máquina, esta máquina, que é a máquina analítica, ela necessitava que os dados a serem entrados, os dados a serem introduzidos nessa máquina, ou seja, o algoritmo que fosse criado, ele precisava de alguém para criar isso. Ela era uma máquina que aceitava um software, ou seja, ela aceitava um algoritmo que deveria ser criado de forma matemática, mas deveria ser criado. E aí ele passava essa responsabilidade para a sobrinha dele, para criar tais algoritmos. Então, a Ada Lovelace foi o primeiro, ou seja, a primeira desenvolvedora de softwares do mundo. Em 1889, nós temos a máquina de tabular. A máquina de tabular, nesse momento aí, o que ela tem de grande importância? Ela conseguia utilizar a tecnologia que foi criada lá pelo tear de Jaguar, de guardar informações, só que agora em cartões e não em tecido. Então ficou mais fácil de você guardar isso. Além de guardar esses cartões perfurados, ou seja, transportar informações, dados para estes cartões perfurados, a gente pode dizer que o seu construtor, Hermann Hollerith, ele conseguiu, com essa máquina, vender principalmente para portuários ali nos Estados Unidos, empresas portuárias que necessitavam guardar grandes dados dos seus funcionários. Então serviu para isso. Até o nome Hollerith era um padrão que foi criado justamente a partir do nome do criador, o Hermann Hollerith, que quer dizer justamente aquele mensalmente essa entregue para a pessoa, o quanto que ela deverá receber. E aí nós temos aí também que o Hermann Hollerith, ele criou essa empresa, e essa empresa que futuramente se transformou na IBM. Então pode-se dizer que a IBM tem os seus passos iniciais ali em meados de 1889. A gente dá mais um grande salto aí na história, porque o que nos interessa é chegar na parte das redes, e chegamos a 1937. 1937, o mundo já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, e nesse exato momento, a Alemanha já se mostrava
dominando alguns outros países, já tomando terras em outros países, e mostrava ser uma grande ameaça, junto com outros países como a Itália. E isso fez com que o projeto do Mark I, que era algo simplesmente uma máquina criada junto à IBM, a IBM tinha um projeto inicial do matemático professor Howard Aiken, ela tinha em si essa máquina que era para praticar cálculos, mas aí a Marinha Americana entrou junto a esse projeto, investiu nesse projeto para que o Mark I, esse primeiro computador mecânico ali da geração zero, pudesse ser utilizado em cálculos mais rápidos para balística. Então, nesse caso aí, foi criado esse gigante de 2,5 metros de altura por 18 metros de comprimento. Tinha 750 partes e 700 quilômetros de cabos. O Mark I, ele estava instalado praticamente em 2 prédios de uma faculdade. Ele estava instalado ali. O Mark I tem uma coisa interessante, que aí no nosso caso em redes, até que não se desenvolve muito, é mais para o lado da arquitetura, lá em sistemas operacionais, e mais adiante, quando a gente voltar a falar mais sobre a parte da eletrônica, a gente volta quanto a isso, que são as portas lógicas, as portas chaveadas. A lógica das portas lógicas aumentou aquela condição de todo o computador ele só ver o 0 e o 1, o ligado e desligado. Então eu só conseguiria dizer sim e não e nada mais. Mas com as portas lógicas, com o joguete de portas lógicas, eu consigo entregar muito mais informação. E é o que vocês viram lá na disciplina de lógica, a questão das posições dos binários, lá na disciplina de arquitetura, também com a questão do uso de sistemas de conversão do decimal para o binário e de binário para decimal. Então tudo isso foi melhorado justamente a partir da evolução do Mark I, ali em 37. Em 37, começou-se o estudo sobre as válvulas. Até aquele instante, tudo era mecânico, só que por ser posições mecânicas de engrenagens, demorava-se muito a resposta dessas máquinas. Ele demorava muito para responder e entregar cálculos. E como eram cálculos, o interesse era cálculos de balística, mesmo ainda não começando a guerra, vocês devem lembrar lá da aula de história, gente. A Segunda Guerra Mundial começou ali em 39, mas em 37 o mundo já estava ali meio aquecido. Então começaram-se os estudos sobre essa máquina justamente para ser usado em possíveis guerras. Mal sabia que realmente seria usado em uma guerra mundial. E aí as válvulas foram inventadas e elas tinham ali em si, um computador utilizando válvulas, ele entrega muito mais rápido os dados, a informação trabalhada, do que algo mecânico. Ela tinha baixa velocidade, mas mesmo assim era visto muito mais rápida do que os computadores utilizando a base mecânica. Ela já aceitava a questão, trabalhava com todo o conjunto já da máquina já criada ali, ou seja, ela já trabalhava com os computadores já existentes. Não é à toa que esse computador, o Mark I, ele começou a se transformar de um computador mecânico para um computador valvulado. Por este motivo, o Mark I é considerado o primeiro computador da primeira geração. Ou seja, o Mark I é o primeiro computador eletrônico. Tá? Porque se divide ali da era da computação, as gerações da computação, a de zero, ou seja, tudo antes era puramente mecânico, e quando se transformaram em algo eletrônico, utilização da eletricidade. Com isso, o custo dele ficou elevado nessa alta tecnologia, muita energia era utilizada para acender essa quantidade de lâmpadas, e as lâmpadas necessitavam de um ar-condicionado para dissipar o calor. Precisava de salas de refrigeração para refrigerar aquele espaço, para refrigerar aquelas salas. E lembrando que o Mark I ele ocupava 2 prédios, como eu já falei, ele ocupava 2 prédios, e aí era necessário ainda muito mais gasto de energia sobre isso. Ele evoluiu, ele se transformou muito melhor nessa transformação de mecânico para valvulado, mas ele encareceu muito o projeto. A revolução das válvulas
Por serem mais rápidas em sua resposta que um relé eletromecânico utilizado antigamente, as válvulas acabaram por ser uma resposta óbvia ao problema da necessidade do aumento de velocidade em cálculos pelos computadores. E o Mark I acaba então por ser o computador que passou por essa atualização e aí, portanto, ele transita da geração 0 para a primeira geração. Então, se pensarem qual a geração que o Mark I pertence, ele pertence à primeira geração, mas ele fez parte da geração 0. Ele se transformou de mecânico para eletrônico. Em contrapartida, ali em meados de 43, a guerra já acontecendo durante a primeira geração, um computador que apareceu foi o Colossus. O Colossus ele servia não na questão simplesmente de calcular balística, mas ele servia para a tradução da criptografia, tradução de códigos que os alemães utilizavam. Eles capturavam essas mensagens e quebravam esse código através do Colossus. Da mesma forma que para criar mensagens também criptografadas para enviar direto ao fronte. Esse projeto ele era uma questão de segurança tão secreta que somente 30 anos depois do final da guerra é que o mundo ficou sabendo da existência desse computador. A dica aí, ó, O Jogo da Imitação é um filme que conta justamente esse trecho da história aí da construção do Colosso. É bem interessante, bem legal saber um pouco mais de história. 46 nós temos o ENIAC. O ENIAC, eu digo 46, mas o projeto começou bem antes. Ele começou ali por meados de 42 a 43 e isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o intento do ENIAC inicialmente era também de balística. Tanto que o ENIAC foi produzido pelo exército americano. O utilizar do ENIAC era justamente para também fazer cálculos de balísticas, acertar mísseis nos seus inimigos, principalmente na marinha, no uso da marinha também, atirando torpedos. Características desse computador, ele tinha ali 18.000 válvulas, 1.500 relés, vocês percebem que ele ainda tinha relés, ou seja, ainda fazia parte ali, estava com um pezinho na geração 0, pesava 30.000 quilos e consumia 140.000 watts. Para programar o ENIAC, era necessário ajustar 6.000 chaves e conectar um número imenso de cabos. Então, toda a programação nele era feita por essas alavancas que vocês estão vendo aí, essas chaves que estão aí nessa imagem. Era necessário fazer cada chave seria as posições da mensagem, dos bits, para que funcionasse o programa. Ou seja, o algoritmo escrito para ele era as posições dessas engrenagens. Triste uso da tecnologia. O ENIAC terminou o projeto dele em 46, ficou pronto em 46. Mas durante o seu processo de construção, ele já chegou a ser utilizado para outros meios. Um dos projetos que o ENIAC estava colaborando, fazendo parte, era justamente na construção da bomba que foi jogada lá em Hiroshima. Está vendo ali na segunda imagem, aquela explosão, é ali um teste um teste com uma bomba ali próximo às ilhas de Bikini. 46 nós temos também a máquina ISA ou a máquina de von Neumann. O interessante, quando se fala máquina de von Neumann, a gente imagina um computador pronto, um computador que você vai tocar. Mas a questão foi o conceito que a máquina de von Neumann tinha. Ele não criou algo físico, ele criou o conceito de máquina, ou seja, a base do que temos hoje em dia com computadores veio justamente através dos estudos de von Neumann. Então, quando se fala da máquina de von Neumann, é aquela máquina que sempre, vez e outra, quando eu vou falar aqui, olha, a base de um computador, ela segue o seguinte, ela tem que ter memória, ela tem que ter processamento e ela tem que ter nós, o contato ser humano, entrada e saída. Então, é desse jeito aqui, ó, que ele pensou. Entrada e saída, tem que ter um local para entrada e saída, temos que ter uma memória para que os programas ali rodem dentro daquela memória, ao invés de toda vez eu ter que programar, incluir dados novos, ou seja, o meu algoritmo ser
programado a cada vez. Imagine só vocês aí que já estão acostumados a criar aqueles algoritmos lá com linguagem C. Se toda vez que você tivesse que executar, você tivesse que digitar o teu algoritmo inteiro. Muito chato, né? Não tem condição. Então, a melhor forma é que isso fique salvo. E se isso vai ficar salvo, a gente precisa de memória. E o compilador rodar aquele programa, a gente precisa do processamento, que é justamente as duas unidades que a gente vê aí, a UC e a ULA, a unidade de controle, e a unidade lógica aritmética. Aí, junto a isso, a gente vai incrementando algo a mais, que veio aparecendo com o tempo, que é o caso ali, ele mostra que dentro da unidade aritmética e lógica, poderia ter uma memória mais próxima quanto àquilo. Von Neumann não chegou a imaginar tudo isso, é claro, não chegou a imaginar, ele não chegou a esse tempo todo, mas tudo isso foi incrementado com o tempo, até mesmo as tais memórias cache, memórias secundárias, tudo isso foi agregando. Mas o conceito básico que o Von Neumann deixou para a gente de um computador necessita de memória, processamento e entrada e saída, isso ficou para sempre. O Mark I, em sua evolução, podemos dizer que ele teve em si o primeiro programa executado com sucesso. Um programa executado, ou seja, foi inserido nele um programa completo, de forma digital, sem máquinas, sem a utilização de cartões perfurados. A gente lembra que o Mark I é aquela posição dos botões, as alavancas. Era aquelas posições de alavanca. Então, a pessoa posicionava todas as alavancas e aquilo, de forma digital, de forma eletrônica, era processado pela máquina. Então, neste caso, ele é visto como o computador que executou o primeiro programa com sucesso de forma eletrônica, de forma digital. O EDSAC, primeiro computador eletrônico digital de programa armazenado de grande porte. Aí o EDSAC, ele é visto como um computador que armazenou, ou seja, um computador que tem memória. Se o Mark I for o primeiro computador a rodar um programa em memória, o EDSAC foi o primeiro criado com esse propósito. O EDSAC, ele foi, podemos dizer que seria a evolução do conceito do Mark I e nele poder rodar ali um programa. Ele foi criado para isso, ao invés do Mark I, que se transformou nisso. Tá aí o EDSAC, também grandioso. O EDSAC, como parte de uma tese sobre interação humano-computador, Alexander S. Douglas, um doutorando em matemática na universidade, usou uma dessas telas para representar outras informações para o usuário. Ele escolheu fazer isso mostrando o estado atual de um jogo. Então ele conseguiu, pode-se dizer que com o EDSAC, ele conseguiu fazer com que na tela aparecesse algum tipo de imagem, ou seja, um status de um jogo. Aí ele mostrou ali esse status que vocês estão vendo na tela aí, que seria um jogo da velha. Ele conseguiu mostrar isso. Então foi a primeira pessoa que usou uma máquina, um computador, para gerar uma interface. Bem início de tudo, só essa tela parada aí, mas foi o início da questão da interface homem-máquina. Então ele começou a pensar justamente de facilitar o que nós temos hoje em dia no uso dos computadores. Univac ali em 49, primeiro computador eletrônico disponível comercialmente. Até agora a gente está falando de computadores que foi criado pelo Exército, pela Marinha, que foi criado de forma privada, mesmo a IBM tendo ali espaço nessa criação, mas ele foi criado inteiramente para o governo dos Estados Unidos. Já o Univac, não. O Univac ele ficou disponível de forma comercial, ou seja, as empresas poderiam utilizar este computador no seu intuito. E aí a primeira aplicação que foi utilizada neste computador foi justamente a aplicação das processamento de eleições. Inclusive, nas eleições de 52 lá dos Estados Unidos, ele foi utilizado até mesmo no caso da apuração, na contagem, na regulagem dos votos. Com isso, a gente pode dizer que o Univac ele seria o tataravô da nossa urna eletrônica, os primeiros passos ali da urna eletrônica. Apesar do Univac não ter nada relação nenhuma com o Brasil, mas a ideia desse computador ser utilizado até mesmo na contabilidade de votos
poderia corresponder ao que temos hoje em dia com a nossa urna. IBM 701 ali em 53. O IBM 701 ele foi criado ali como para ser o primeiro computador eletrônico digital da IBM. A IBM lançou esse, ela já tinha participado de outros projetos junto a algumas empresas e principalmente ao governo, o exército americano, e ali ela começou a ida dela, o caminho dela trilhar como uma empresa para atender o público, para atender outras empresas. Então, esse projeto aí, o 701, ele pode dizer que foi um ponto crucial nessa revolução, nesse novo caminho da IBM, que poderia ter sido somente uma empresa que trabalha para o governo dos Estados Unidos. Mas ela começou a ser uma empresa maior do que isso. Em 55, a geração muda, passando para a segunda geração, onde temos os transistores. O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germano, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo usados em chips de computadores e smartphones, por exemplo. Então, o transistor, só para quem não recorda da aula que a gente viu lá na disciplina de arquitetura, na passagem do valvulado para o transistor, é que uma válvula, desenhar aqui algo como uma válvula. Eu tenho aqui uma lâmpada, vamos dizer assim, que seria essa válvula que tem uma lâmpada, que tem os seus filetes, mas a gente sabe que nessa válvula, ela não era simplesmente uma lâmpada como essa que nós temos na sala de estar. Ela tem ali internamente, naqueles filetes, passa a eletricidade, e dependendo de como a eletricidade está passando em cada um dos filetes, é que as portas lógicas internas estão funcionando. Ou seja, uma simples lâmpada, ela não vai demonstrar só se o estado é ligado ou desligado, mas ela, através dela, vai demonstrar várias portas lógicas. Sendo assim, a pergunta fica o seguinte: qual é a maior problemática de uma válvula? O problema de uma válvula é porque ela esquenta demais, gasta eletricidade demais e com isso ela queima, ela dá erro, falha demais. Então, para resolver isso para de acender esse negócio, para de acender essa lâmpada. O que a gente quer é saber o status da eletricidade dentro dos filamentos. Então, por esse motivo, foi criado o transistor, que se você perceber, ele seria a base daquela válvula, só que sem a passagem de eletricidade para acender, para incandescê-la. Internamente, ele tem todas as portas lógicas que a gente encontra dentro das válvulas. E a resposta de quais as posições ali, como estão as posições das portas lógicas, não vem pelo acendimento da lâmpada em si, mas sim de como ela responde isso junto ao computador. Então era possível fazer tudo isso através de pinagem dentro dos transistores. Então foi um passo na evolução das válvulas para o transistor muito comum que deveria acontecer. E quando aconteceu, quando ocorreu, fez com que o uso desses transistores pudesse diminuir o tamanho do computador, já que agora, ao invés de eu colocar uma lâmpada, essa válvula gigantesca, eu poderia colocar algo do tamanho da unha de um ser humano, que seria o nosso transistor. Ele gastaria muito menos energia, porque ele não precisa acender, e ele também não queimaria com a mesma frequência que uma lâmpada queima, pois ele era feito completo ali de silício ou germânio. Era difícil de se acontecer essa queima desse aparato. E por esse motivo os computadores diminuíram, a capacidade, o gasto de eletricidade também diminuiu com isso, e a necessidade de ter um resfriamento também em cima dessas máquinas diminuiu-se. Continuou, ele ainda esquenta, mas diminuiu-se bastante. Com isso, os computadores puderam se transformar em algo bem menor. Em 55, a gente tem um outro computador, o Tradic. O Tradic, quero lembrar para vocês que o Tradic ele tem a sua grande importância, porque ele é visto como o primeiro computador totalmente ali utilizando transistores. Ele é feito pela Bell Laboratories, que se a gente vê Bell, ou seja, os laboratórios Bell vêm do inventor Graham Bell, que é justamente dado como o inventor do telefone. Lá na nossa aula que a gente está para chegar aí, a nossa aula sobre telefonia, eu vou contar um pouco mais sobre a história do Bell Laboratories, dessa indústria aí que nasceu ali do projeto
do inventor do telefone. Mas aí chegando até esse ponto aí, a Bell Laboratories, ela criou o Tradiq, e esse sendo o primeiro computador que utilizava inteiramente transistores. Ele possuía 800 transistores discretos e consumia 100 watts. Vocês lembram que o outro computador lá, o EDSAC, ele chegava a consumir algo como, acima disso, pelo menos ali 100 mil watts, ou seja, muito mais. E o que representa ali, chegou a representar, isso de forma geral, uma 20ª parte da energia consumida por um computador de válvula. Então, comparando ele com um computador tradicional valvulado, ele chegava a consumir somente uma média de 20% do que um valvulado igual a ele consumiria. TX0, também ali em 55. Primeiro computador transistorizado de propósito geral. Propósito geral, isso quer dizer o quê? Se ele é feito de propósito geral, a gente tem que entender que o propósito dele não era simplesmente calcular balística, não era simplesmente um só objetivo, mas ele foi feito como uma máquina que receberia algoritmos. Quando se fala que uma máquina tem em si propósito geral, é como podemos dizer algo como o seu computador na sua casa. Você pode ter comprado seu computador para jogar. Ao mesmo tempo chega um colega seu e vai usar aquele computador para acessar informações na internet. Pode ser que uma outra pessoa vá fazer um trabalho acadêmico nele. Pode ser que uma pessoa vai fazer algo como contas matemáticas. Então ele não tem um propósito específico. Ele, como um todo, ele é feito como uma máquina para fazer cálculos, sim, mas ele não tem um único propósito. E com isso, ele se ganha a questão de ser uma máquina programável. Era uma máquina que nela tinha a palavra de 16 bits, uma máquina de 16 bits. A gente viu, falamos bastante sobre o tamanho de palavra de computador lá na arquitetura, na disciplina de arquitetura. E aí, como era uma máquina de 16 bits, era algo bem expansivo, bem diferente de outras que, mais ou menos nessa época aí, trabalhavam mais ou menos com palavras de 4 até 8 bits. Então, ela já trabalhava com uma palavra muito maior do que outras. Ela foi construída pelo MIT, se chamava TX0, no caso, o nome inicial dela. Ela teve a sua evolução do TX0 ao TX1 até o TX2, onde surgiu o PDP-1. Esse PDP-1 a gente vai falar bastante nele aqui, eu vou falar um pouquinho mais nele, gosto muito. Vocês vão até ver a importância que o PDP tem em cima da computação, das redes, na informática como um todo. Mas o TX0, ele aceitava programação. Ele aceitava programação desde alavancas. A gente consegue ver aqui um painel com alavancas, mini alavancas. Ele tinha já a questão do monitor. Ele tinha um monitor que aceitava ali transição sobre imagens. Tá? Além disso, ele aceitava entrada de cartão perfurado e podia ser interligado também à impressora para poder ali retirar aqueles dados, ele poder retirar algum valor sobre ele, algum elemento, algum dado processado. E tudo isso feito, é claro que ainda estamos em 55, a gente não tem a questão sobre um processador, a gente não tem uma unidade processadora. Apesar de von Neumann ter pensado na unidade processadora, mas a gente ainda não tem uma unidade processadora aí nesse ponto. E por esse motivo, a gente pode dizer que o cérebro dele, o processador dele, ainda está bem dividido em toda a placa, que seria o primórdio da placa-mãe. A gente pode dizer que não existia bem uma placa-mãe e nem processador, mas era só uma placa inteira de circuitos. A gente vai ver que a evolução dos transistores, chegando a CI, o VLSI, chegando a esse ponto, é que vai gerar o que é um processador. Mas desse início aí, a gente ainda não tem a utilização de um só processador. IBM 305 Hamac. O IBM 305 ele tem uma grande importância. A IBM já estava no mercado, já tinha adentrado ao mercado, e ela lança esse computador, o 305, ali em meados de 55, que nele vinha um disco magnético. E aí, primeiro toque ali para o lado das redes se a gente estava pensando em informações, sempre que se pensava em guardar dados, a gente guardava isso em papel, em cartões perfurados.
era sempre desse modo, guardava em cartões perfurados, que a pessoa, para passar para um segundo computador, era obrigatório ir lá fazer mudança de alavanca ou inserir os dados daquele cartão perfurado. Até mesmo se houvesse naquela máquina, ela tivesse um leitor de cartões perfurados, percebendo ali as posições dos furos daquele cartão, mas ainda era um meio físico, ainda era algo muito próximo ao papel. Já o IBM 305 Ramac, ele tem ali um disco magnético. Nesse disco magnético, ele armazenava pouco, se a gente for calcular com o que temos hoje em dia, 5 megas só de capacidade nesse disco. Então, era pouquíssimo. É o primeiro computador comercial a utilizar unidades de disco com cabeças móveis. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, esse disco enorme aí, ao lado desse senhor, isso aí seria o mais próximo que a gente tem hoje naqueles HDs. Seria a evolução, o nosso HD seria justamente o que veio a partir dessa tecnologia aí, desse computador. Então ele tinha já a capacidade de guardar. E qual era a grande validade com isso? Se eu tenho a capacidade agora de guardar, de armazenar um dado 5 MB dentro de um computador, então ele tem memória. E se ele tem memória, quer dizer que eu posso armazenar um programa, iniciar o meu programa e eu não preciso digitar nenhuma linha do meu algoritmo. Esse algoritmo já vai estar ali armazenado em disco, poderá ser lido e ali ser executado. Isso diminui muito o tempo ali de execução e aumenta a velocidade de resposta desse computador. Por isso ele foi muito bem visto e esse projeto evoluiu aos HDs que a gente tem hoje em dia. Pessoal, vamos dar um intervalo, vamos chegar aqui, chegamos num ponto aqui, vamos dar uma paradinha e aí, depois desse nosso intervalo, a gente retorna aqui e continua essa história sobre a computação.